Queremos falar nessa noite a respeito da graça de Deus, favor imerecido. E eu gostaria que você se atentasse para aquilo que nós vamos compartilhar, e eu tenho que ser breve, só tenho 25 minutos para falar para você aquilo que nós temos para falar a respeito da graça. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Ela já está aqui, amém. Romanos capítulo 4, eu vou ler aqui. Você que tem Bíblia, lê na sua Bíblia. Quem não tem, acompanha ali. Pois diz a Escritura, uma pergunta na verdade. Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado com justiça. Ora, ao que trabalha, não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, preste atenção. Eu vou ler novamente naquela versão, ok? Pois o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para... Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como... Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o... Preste atenção, irmãos. Aqui está uma parte muito importante desse capítulo, desse versículo. Um Deus que justifica o ímpio. Preste atenção. Parece um pouco loucura nós dizermos isso. Como que um Deus pode justificar o ímpio? E eu vou mostrar para você. E diz mais. Se você crê num Deus que justifica o ímpio, a sua fé é lhe atribuída como? Diga justiça. Aleluia. Deixa eu dizer para você, a Bíblia aqui nos mostra dois princípios, mas também nos mostra dois trabalhadores. Quantos trabalhadores, irmãos? Dois trabalhadores. Preste atenção, a Bíblia está dizendo que aquele que trabalha, o seu pagamento do seu trabalho é como dívida, mas aquele que não trabalha é favor, é graça de Deus. Então compreenda, é um pouco louco nós pensarmos assim, mas é o que a Bíblia está dizendo. O Deus que justifica o ímpio é o Deus que dá tudo para quem não fez nada, para quem não trabalhou. Para aquele homem que trabalhou, ele vem ao seu senhor, ao seu patrão, e ele vai receber aquilo na qual ele se propôs a fazer. Mas isso não é favor, é dívida, é pagamento. Mas também tem aquele outro trabalhador que ele chega, ele não foi trabalhar, presta atenção, ele não foi ao trabalho, 30 dias sem ir ao trabalho. É muita cara de pau, não é não? E aí no final dos 30 dias ele chega para o seu patrão e fala, eu vim receber. É loucura para nós. Mas aí, o seu patrão diz para ele, tudo bem, você veio receber? Eu vou te pagar os 30 dias de trabalho. Porque o meu filho trabalhou no seu lugar e fez mais do que você faria. Mas como eu sou um bom senhor, eu vou pagar o seu salário. Isso para nós é loucura. Porque nós entendemos que para receber alguma coisa nós precisamos de trabalhar. Mas o Deus no qual nós cremos, que o apóstolo Paulo está dizendo, é o Deus que justifica o ímpio. Que mesmo ele sem trabalhar, ele recebeu aquilo que o Senhor quis lhe dar. Para quem trabalha, não é favor, é dívida, é pagamento. Mas para quem não trabalha é o quê? Favor, graça de Deus. Entenda isso. Para nós, isso é um pouco ilógico. Porque nós fomos ensinados que precisamos fazer alguma coisa para merecer outras. Sim ou não? Como que você foi ensinado na sua infância? Se você tirar nota 10, dia 25 ou dia 24, você vai ganhar um presente. Sim ou não? Foi assim que eu fui ensinado. Se você se comportar bem, você vai ser recompensado. O tempo todo, nós fomos ensinados a isso. Sobre a recompensa pelo um bom comportamento. Então, se você comporta bem, você recebe.
Mas se você se comportar mal, você não tem. Agora entenda, esses dois princípios aqui, no qual nós citamos, aquele que trabalha, os dois trabalhadores, aquele que trabalhou e veio receber o seu pagamento, e aquele que não trabalhou, mas também veio receber o seu pagamento. Esses dois princípios nós vemos no Novo Testamento, o tempo todo. Nós iremos... Obrigado. Voltando aqui. A maneira teológica na qual a palavra graça, a partir da reforma protestante, há 500 e alguns anos atrás, a palavra graça, ela significa, no grego, aí, a tradução dela, na verdade, é favor e merecido. A graça é favor e merecido. Mas, preste atenção, a lei também é favor. A lei também é favor. Mas é favor merecido. Então a graça é favor e merecido, mas a lei também é um favor e merecido. Por quê? Porque você precisa trabalhar para receber. Compreenda isso. Agora, quem trabalha e deseja receber algo, ele faz o seu Senhor devedor dele. Então quando nós oramos e dizemos, eu orei, agora o Senhor tem que fazer. Não, eu jejuei, agora Deus tem que fazer. Não, eu fiz isso, agora Deus tem que fazer. Você se torna Deus devedor de você. E vou dizer, Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a mim. Deus não deve nada a você. Mas você pode dizer, Wesley, mas aí o padrão de Deus é muito baixo. Não é, o padrão de Deus é padrão divino. É um padrão divino onde só Deus consegue cumprir esse padrão. Mas nós temos uma mentalidade errada como cristãos de achar que nós conseguimos cumprir o padrão de Deus. Eu vou dizer para você, meu amado, com muito amor e carinho, nós não conseguimos cumprir o padrão de Deus. Pode ser que agora você sentado aí na sua cadeira possa estar dando uma volta na sua mente, dizer, mas eu aprendi que eu preciso orar, eu aprendi que eu preciso pagar um preço. O preço já foi pago. O preço já foi pago. Jesus pagou todo o decreto de dívida. E agora nós estamos diante de Deus somente para o desfrute da graça. Porque a graça é o quê? É Deus dando para quem não fez. Eu vou dizer para você algo muito sério. Aquele que trabalha, ele não pode ser abençoado por Deus. Mas aquele que não trabalhou, esse sim, pode ser abençoado por Deus e deve. E Deus vai abençoar. Por quê? Porque ele creu num Deus que justifica o ímpio. Aí você pode dizer, Wesley, eu não tenho fé para crer nisso. Se você não tem fé, tenha cara de pau. Sabe por quê? Porque desfrutar da graça significa ter cara de pau. Você não orou, você não jejuou, mas você chegou diante de Deus e falou, Pai, eu não fiz nada dessas coisas, mas eu estou aqui para receber aquilo que o Senhor tem para dar. E Ele vai lhe dar. Agora, nós não estamos aqui dizendo que você precisa pecar, ou deve pecar, ou deve viver uma vida desconcertada, ou relaxada. Não no sentido de relaxado por falta de estresse, mas relaxada mesmo. Nós não estamos ensinando vocês, nós estamos querendo dizer que você precisa crer nesse Deus. Que você precisa desfrutar da graça do Senhor total na sua vida. E eu quero compartilhar alguns princípios com você, rapidamente. Primeiro princípio, a graça de Deus é um favor concedido aos pecadores e aos indignos. Deus não nos amou, Ele não nos escolheu, Ele não nos justificou por nossos méritos. Não foi porque você é bom, não foi porque você é santo, não foi porque você pagou um preço. Ele te justificou por meio de Jesus. Jesus pagou o preço e agora você recebeu da qual você não fez.
Essa é a graça. Para nós é um pouco louco isso. É a loucura do evangelho. Mas sabe, o que a Igreja Católica ensina? Eu não estou aqui falando mal da Igreja Católica, eu só estou atestando um fato. Ela ensina algo assim. Aqueles que nós chamávamos de santo, são pessoas boas. Por eles serem bons, eles têm um acesso direto a Deus. Mas eu não sou santo e eu não sou bom, então eu não posso pedir. Então eu vou pedir para um santo um favor para que Deus faça a respeito de mim. Então o que a igreja ensinou? Ensinou porque as pessoas são boas e agora eles podem pedir, mas eu não posso. Por quê? Porque eu sou pecador. Eu tenho pecado. Eu tenho minhas dificuldades. Eu tenho os meus problemas. Mas eu não tenho livre acesso. Porque será que Deus vai dar algo para alguém como eu? Será que Jesus vai dar algo para alguém como eu? Tão pecador que sou. Eu nem oro. E eu nem lidero. Eu nem jejuo. Eu não faço nada. Será que Deus vai me dar algo? Eu vou dizer para você. Vai. Porque Ele é o Deus da graça. Ele é o Deus da graça. Eu quero contar uma história para você rapidamente. Abraão teve 2 filhos. Com 2 mulheres. Sim ou não? Sim. O primeiro filho de Abraão chamou como? Ismael. Foi com a Agar. Então entenda, vou contar uma história para você. Nasceu Ismael. Agar foi ao pediatra levar Ismael. A história é minha, eu conto do dia que eu quiser, ok? Fique tranquila. Então ela foi levar Ismael no pediatra. Menino gordo, forte, saudável. Quando ela entra, as outras mães estão lá e dizem assim para ela: nossa, dona Agar, que menino lindo, forte. Como que faz para ter uma criança assim? Ela sabia ou não sabia? Porque ela era jovem, robusta. Ela sabia como tinha que fazer para ter um filho. E aí o que ela fala? Não, é assim, ó. O que ela explica? Lá na sala. Ela explica assim: é fácil. Muito exercício, uma boa alimentação, faz a tabelinha. No dia certo você tem intimidade com seu marido, a criança nasce, batata. 3, ela deu 3 explicações para que tenha um filho gordo e saudável, que é Ismael. Mas Deus rejeita. Por que Deus rejeitou? Porque Ismael representa trabalho, força do próprio braço. Mas aí, preste atenção, Sara, Deus veio e falou para Abraão: o ano que vem passaria aqui nesse mesmo tempo, e Sara, ela vai engravidar. Aí diz que Sara sorriu, mas ela sorriu por dentro, porque ninguém pode sorrir na frente de Deus. Ela sorriu por dentro. Aí Deus falou: você sorriu? Ela disse: não, eu não sorri, Senhor. Sorriu por dentro. Então por isso que você sorriu, esse menino vai chamar Sorriso. Sorriso. Isaac significa, o original é sorriso. Aí Deus fala: todas as vezes que você chamar esse menino, você vai chamar ele rindo. Oh, Isaac, menino, vem aqui. Sorriso. Presta atenção, mas aí a dona Sara, 90 anos, foi no pediatra. Quando ela entra, que ela senta, uma moça do lado fala: a vovó veio trazer o neném para consultar? Ela fala: não, é meu filho. Aí ela parou, parou o ambiente. 90 anos, um filho daquele. Parou o ambiente, todo mundo perguntando: como que essa mulher teve esse filho com 90 anos? E 90 anos, naquela época era 90 anos, irmão. Não vem pensar que era 27 disfarçado, não, que era 90 anos. Quando ela chega, aí parou o ambiente, porque ela falou que o menino era filho dela. Preste atenção. Olha só. Aí, o que a senhora fez para ter esse menino? Sabe qual que foi a resposta dela? Não sei.
Eu não sei. Quais são os passos que a senhora fez para ter essa criança? Sabe o que ela diz? Eu não sei. Eu só sei que Deus quis e foi. E esse menino está aqui agora. Isso é a graça. Você tem recebido e participado de coisas e tem acontecido coisas na sua vida que você não sabe como aconteceu, só sabe que foi Deus. Mas você não é merecedor disso tudo. Não é. Mas quem fez? O Deus da graça. Mas Ismael foi rejeitado. Por quê? Obra do braço. Força própria. Deu-se um jeito para o menino nascer. Mas Sara não. Teve Isaac. E o menino chamava Riso. Deixa eu explicar para você as mulheres. Deus é um Deus de humor. Sabia disso? Ele tem um bom humor. Tem. Ele é divertido. Preste atenção. Jesus, ele encontra com o cego de Jericó e fala: o que quer que se te faça? Aí ele vai falar: não, me dá um cachorro, um cão guia para me levar, Senhor. Não, eu queria ser curado. Sim ou não? Pois as mulheres, elas tendenciam quando casam ser mais ou perder o humor. Sim ou não? Mulher quando casa perde humor. Total. Sabe por que perde o humor? Porque a coisa fica séria. Aí a responsabilidade recai sobre a mulher. Aí o filho tirou 5 na prova. A mulher pensa: sou culpada. Aí o menino reprovou. A mulher pensa: eu sou a culpada. O menino adoeceu. Pensa: eu sou a culpada. Sim ou não? Sim. Então a mulher, ela tem a tendência de ficar mais séria. Mulher quando junta com a outra, como que é? Você sabe? Mulher quando junta com a outra, ela envelhece uns 30 anos, ela fica mais séria. Então numa roda de mulher, elas são intelectuais e cultas pra caramba. Mas o homem quando se junta, como é que é? Eles reduzem uns 20 anos. A brincadeira vai para a brincadeira de 12. É verdade. É verdade. Quando eu junto com o Camilo, o Marcão e o Johnny, nós parece 4 meninos. Aí o William chega e foi para 6 a idade. Mas é porque a coisa para a mulher é mais séria. Então ela se sente mais, o quê? Acusada. Mas eu quero dizer para você, nós precisamos desfrutar da graça do Senhor. Segundo princípio. A graça de Deus é concedida não àqueles que se julgam merecedores, mas àqueles que reconhecem que são pecadores. A graça de Deus é para aqueles que reconhecem que são falhos, que não conseguem, que não é para ele, mas ele vai diante de Deus e diz: Senhor, estou aqui, e o Senhor precisa me abençoar. E ele vai fazer. Mas para aquele que trabalha, não tem bênção. Porque ele faz de Deus devedor dele. Vou contar uma história para você. Um pastor foi aconselhar com outro pastor, supervisor. E aí ele levou um jovem com ele. Chegou lá. Primeira coisa que ele falou. Porque o jovem, ele tinha se tornado discipulador e estava destacando no meio da igreja. Então quando ele pregava era uma unção, mover. E o pastor achou que ele estava tomando lugar dele. Aí, mas só que o pastor, quando foi conversar com seu supervisor, ele diz: não, é porque eu estou... a palavra na verdade, mundana, ele estava enciumado mesmo. Do irmãozinho. Mas o pastor nunca fala que está enciumado, ele fala que é um zelo com a obra. É um zelo, não, é um zelo, pastor. Mas é ciúme mesmo, porque o irmão estava destacando no meio da igreja. Primeira coisa que ele disse para o pastor supervisor: pastor, fala para ele o quanto que eu paguei um preço para ter essa igreja. Fala para ele o tempo de renúncia. Renunciei o meu trabalho, horas de jejum, noites de oração. Ele fala desse jeito para o pastor. Aí o pastor olha para ele e pensa: se foi tudo isso que ele está falando, é palha, feno e madeira. Mas o jovenzinho está lá pregando e desfrutando da graça de Deus. E o mover está acontecendo. Mas para o pastor, ele pagou um preço. Para quem paga preço não é favor, é dívida. Para quem pagou um alto preço é dívida, não é favor. Não é. Mas para quem não fez nada, é graça de Deus abundante sobre nós. Irmãos, deixa eu dizer para você, sabe por que nós não lideramos na casa do Senhor? Por causa de acusação do diabo na nossa cabeça. Muitos de nós não somos líderes por quê?
Porque pensamos, como que eu posso liderar aqui? Eu sou pecador, eu sou falho, eu tenho tantos defeitos, será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai me abençoar? Será que Deus vai multiplicar a minha célula por tantas falhas que eu sou, que eu tenho? Vai. Porque não depende de você. Depende de Deus. A graça de Deus não é resultado das obras, mas as obras são o resultado da graça. A obra de Deus é resultado da graça e não das suas obras. Compreenda isso. Nós precisamos compreender que precisamos entrar debaixo do favor de Deus. Como? Como podemos fazer isso? Como devemos fazer isso? Crendo num Deus que justifica o ímpio. E quando você crê que Deus justifica o ímpio, a palavra de Deus diz que a sua fé será atribuída como justiça. Que a fé sua será atribuída como justiça, meu amado. Precisamos crer no Deus que justifica o ímpio. Precisamos desfrutar dessa graça do Senhor. Precisamos, na verdade, atacar aquilo que tem nos atacado. O que tem nos atacado como crentes? As acusações do diabo contra nós. Que nós não podemos, que nós não conseguimos, que nós não somos capazes. E é verdade mesmo. Porque o dia que você for diante do Senhor e dizer, eu não sou capaz disso, daquilo, sou falho mesmo. Eu sou errante. Eu falhei muitas vezes. O Senhor vai dar a você tudo aquilo que você precisa. Ele vai entregar nas suas mãos tudo que você deseja. Você só precisa crer nesse Deus e desfrutar da graça. Diga amém. Mas sabe o que acontece? Algo muito interessante é a seguinte coisa. Eu só tenho 7 minutos. Deus da glória. Muitos crentes, eles usam um versículo, se eu não me engano, está lá em João, capítulo 8, verso 16, que diz assim, que o Espírito Santo nos convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E eles usam esse versículo para nós. Mas eu vou dizer para você, é engano. Foi ensinado a nós dessa forma, foi ensinado de forma errada. Porque o Espírito Santo não convence a respeito do pecado, da justiça, nós que somos crentes, não. É o mundo, se você for ler lá o versículo. Ele convence o mundo. E aí sabe o que acontece? Deixa eu dizer para você, nós estamos ouvindo uma voz do diabo da nossa cabeça e atribuindo ao Espírito Santo. Nós estamos sendo atribulados, sobrecarregados, e estamos atribuindo ao Espírito Santo. Achando que essa voz que nos fala é o Espírito de Deus. Mas não é. Não é, acredite. É o diabo tentando parar você e fazer com que você não desfrute do melhor de Deus, da graça do Senhor. Não é Deus falando. Preste atenção, como é que chama o Espírito Santo? Como é que Deus disse? Eu vou e deixarei o outro Consolador. Então quer dizer, Jesus já era o Consolador. Sim ou não? Mas ele deixou o outro Consolador. Mas o Espírito Santo agora está te atormentando? Espera aí. É contraditório. Ou ele consola ou ele atormenta. Ele consola, ele não atormenta. Ele não veio para atormentar você. Pensa, você levanta de manhã, o Espírito Santo fala, você não orou o tanto que tinha que orar. Você não leu o tanto que tinha que ler. Você não jejuou o tanto que tinha que jejuar. E agora você não vai receber nada. Você acha que o Espírito Santo falaria isso para você? Não falaria. Ele não falaria. Ele não vai falar. Porque essa voz não é do Espírito. Essa voz é do diabo tentando parar você para que você não acredite num Deus que justifica aquele que não fez nada. Aquele que não trabalhou no seu tempo, mas foi diante o seu patrão para receber o seu salário. E o seu patrão, como generoso que é o próprio Deus, o que ele fez? Pagou o seu salário. Isso chama favor de Deus. Precisamos crer. Diga amém. A graça de Deus é recebida pela fé, não por meio das obras. Eu vou encerrar aqui. Deixa eu dizer algo para você, muito importante. Colossenses capítulo 2, verso 6. Colossenses 2, verso 6. Como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai
Como que nós recebemos Jesus? Pela graça, mediante a uma fé. De graça. Então, quando nós vamos pregar a respeito da salvação, o que nós falamos para os irmãos? Não precisa fazer nada não. Vem do jeito que você está. É ou não é? Mas quando o irmão vem do jeito que está, e aí ele pisa na bola, você fala para ele o quê? Opa, peraí, aqui o padrão é diferente. Aqui não é assim não. Aqui o padrão é outro. Mas espera aí, não parece uma confusão? Se ali diz, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Andai como? Na graça. Então devemos receber a salvação pela graça e viver também debaixo da graça. É isso que nós temos que praticar. Mas quando nós vemos para a igreja, o padrão muda. As coisas dificultam. Aí o cara pisa na bola, você fala o que para ele? Não, aqui não é assim não, hein? Aqui tem uns negócios que você tem que fazer. Aqui tem um estilo para você andar. Aí muda tudo. Como assim que muda? Nós precisamos ser salvos pela graça e precisamos andar na graça. Compreenda isso. Precisamos não só ser salvos, mas precisamos também andar na graça. Diga amém. Abra Hebreus capítulo 8, verso 10 e eu vou encerrar. A banda pode subir. Você precisa compreender que a graça e as obras estão em lados opostos, meu irmão. Você não pode caminhar pela mesma trilha como a causa da salvação. A salvação e as obras, a graça e as obras estão em lados opostos. Ou nós desfrutamos a graça, ou precisamos trabalhar para receber. Então, para aquele que pagou o preço alto, é dívida. É porque você pagou o preço. Então, para esse que paga preço, não é favor, é dívida. Mas para aquele que desfruta, mesmo não fazendo nada, crendo que esse Deus justifica o ímpio, presta atenção, você vai receber a graça de Deus. Ela vai ser atribuída na sua vida como justiça. Hebreus capítulo 8. Vou ler para você. Verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração a escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu. Olha só, verso 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu jamais me lembrar. Deus não se lembra mais dos seus pecados. Deus não se lembra mais dos seus pecados. Você não pode vir diante de Deus querendo receber algo dele porque você fez. Você precisa estar diante de Deus querendo desfrutar de uma graça plena. O favor que você não merece. Aquilo que você não merece. É disso que você precisa desfrutar nesses dias. Eu sei que é um pouco loucura pregar isso. Você pode estar achando, baixou o padrão. Não baixamos o padrão. O padrão é o mesmo. A sua vida material é o retrato de quanto você tem revelação da graça de Deus. O seu ministério é o retrato de quanto você tem revelação da graça de Deus. A sua vida é o retrato de quanto você tem revelação a respeito da graça de Deus. Existe um pastor na Nigéria chamado Enoch Adeboye. Ele tem 17 mil igrejas. Ele faz uma vigília com 1 milhão de pessoas uma vez por mês. Mas não fique assustado não, porque se você for olhar o comparativo da porcentagem, nós estamos igual ou melhor do que ele, porque nós temos 300 e poucos membros, fizemos a última vigília com 78 pessoas. É um avivamento.
De porcentagem por porcentagem, 17 mil igrejas. Ele faz uma vigília com 1 milhão de pessoas, a porcentagem é quase a mesma. Ele tem que andar de carrinho no meio para liberar o poder sobre as pessoas. Preste atenção. Aí fica aquela pergunta que não quer se calar. Você acha que um pastor como esse, que tem um ministério grande, é porque ele é muito santo? É porque ele é um bom pai, um bom marido? Você atribui tudo isso a um preço que ele pagou. Mas não é. Acredite, não é. Porque se a palavra do Senhor diz que Ele é um Deus que dá para aquele que não fez nada, então esse pastor é pior do que todos. Mas sabe o que nós fazemos? Nós idolatramos pastores, idolatramos liderança de igreja. Você acha que sua vida só vai funcionar se Ele colocar as mãos na sua cabeça. Você só acha se vai dar caminho às coisas se Ele orar por você. Mas eu vou dizer para você, não há necessidade, porque o mesmo favor que o seu pastor recebeu, você também recebeu. É a graça de Deus. Você tem livre acesso ao Senhor, assim como eu. Aí foram perguntar para esse pastor, Enoque Adeboe, uma pergunta que não quer se calar. Pastor, qual que é o seu segredo para ter esse tanto de igreja? A resposta dele foi mais ou menos assim: se eu disser para você que nós oramos, existe outras igrejas que oram até mais do que nós. Se eu disser para você que é por causa do nosso ensino, existem igrejas que ensinam até mais do que nós. Se eu dizer para você, porque eu jejuei, existem pastores que jejuam muito mais do que eu. E se eu disser para você que foi por causa de células, tem muitas outras igrejas que têm células, mas não têm o que nós temos. Eu só posso atribuir isso à graça de Deus. Eu só posso atribuir isso ao favor de Deus sobre nós. E ele disse, se é favor, se é graça, nós estamos preparados para receber. Nós precisamos estarmos preparados para receber a graça de Deus. Olha, irmão, eu sei que nós fomos ensinados muito a respeito da lei. Lei. A religião nos leva para a lei. Lei faz de Deus devedor ao homem. Mas a graça faz de Deus um bom pai. Amoroso. Que se importa com seus filhos. E morreu naquela cruz para nos dar tudo que é de direito. A herança. Creia nisso. Não fique se relacionando com Deus com base no seu merecimento. Tudo que é lei é religiosidade. Tudo que é lei é religiosidade. E a religiosidade diz que o quê? Que você precisa fazer. Você precisa fazer. Você precisa trabalhar. Você precisa gastar os seus dias. Você precisa investir o seu tempo. É isso que a lei diz. Mas você fala, mas como pode ser assim? Você não lidera na casa do Senhor. Você não lidera. Mas mude. Mude a sua mentalidade. E quando você muda a sua mentalidade, isso diz que é arrependimento. Quando você se arrepende, há uma mudança de comportamento em você e uma mudança de mente. Mas não avalie o amor de Deus com base nas circunstâncias. Não avalie. Creia que Ele é um Deus de amor. Ele é um Pai amoroso, que vai dar tudo aquilo que você precisa e tudo que você necessita. Diga aleluia. Fala, a graça de Deus é recebida pela fé, não por meio das obras.
Entenda isso. A salvação que a graça traz para nós, compreenda, em suas asas é recebida através de uma fé ativa no Senhor. É o que nós precisamos ter. Você precisa ir diante de Deus e dizer a verdade. Senhor, não mereço. Eu não sou capaz. Não posso. Mas eu venho hoje dizer ao Senhor que eu quero desfrutar dessa graça. Eu quero receber o favor do Senhor sobre mim. Só assim nós vamos multiplicar as nossas células. Só assim o nosso ministério vai crescer. Só assim o seu casamento vai funcionar. Só assim você vai prosperar. Entenda isso. Ah, mas eu não entrego nem o meu dízimo. É a graça. Arrependa-se. Mas é a graça de Deus. Ela te alcançou. Não pague o preço. Não entenda que é só pagar o preço. Eu preciso pagar o preço. Um dia o irmão falou para mim assim: ninguém paga o preço por ninguém. Eu fiquei bravo com ele. Mas depois eu fui entender a grande verdade. Porque Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço. Ele já derramou o favor e a graça dele sobre nós. E nós precisamos fazer o quê? Desfrutar disso como igreja. É loucura? É. Aí você fala: mas eu não tenho fé para exercitar isso, Wesley. Tenha cara de pau, então, de chegar diante do Senhor e falar. Tenha um coração voltado para o Senhor. Para aquele que merece, ele não vai ter nada. Mas para aquele que não merece, ele terá tudo. Fique de pé. Ou de joelhos, ou do jeito que você quiser. Se você ainda não desfrutou dessa graça, desse favor do Senhor, coloque a mão no seu coração nessa noite. Você precisa chegar diante de Deus, sabedor que Ele é um Deus bondoso, que Ele é um Deus que te ama, é um Deus que te quer. Tudo que Deus fez foi por você. Tudo que Jesus fez foi por você. A morte dele não foi em vão. A morte dele não foi à toa. A morte dele foi para trazer vida aonde há morte. Aleluia. Abra os seus lábios. Comece a dizer ao Senhor nessa noite: Pai, eu preciso me relacionar com o Senhor com essa ótica, crendo que o Senhor é o Deus que justifica o ímpio, crendo que o Senhor é o Deus que dá tudo para quem não merece nada. Eu não preciso fazer nada, porque o Senhor já fez naquela cruz. Aleluia. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração somente em ti, num Deus que cumpre tua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe